Você não serve para nada. A frase ecoou pela venda do vilarejo enquanto todo mundo parava para assistir. Zé Benedito, o caipira que vivia sozinho naquela terra esquecida de Minas Gerais, abaixou a cabeça em silêncio. Mais uma humilhação. Mais um dia sendo invisível para o mundo. Mas o que ninguém ali sabia, nem mesmo Zé, é que em menos de 48 horas, um advogado da capital chegaria trazendo uma carta capaz de virar tudo de cabeça para baixo. E quando a verdade sobre quem era o pai dele e por que foi abandonado viesse à tona, até os mais orgulhosos iam ter que engolir as próprias palavras. Fica comigo até o final dessa história, porque essa reviravolta vai te deixar sem chão. Agora me diz, de onde você está assistindo? O sol da tarde batia forte no telhado de zinco da venda de Toninho, no centro de Vila dos Cedros. Era um daqueles dias quentes de interior, onde o tempo parece parar e as conversas correm soltas debaixo das sombras. Homens de chapéu encostados no balcão, mulheres carregando sacolas de feira, crianças correndo na poeira vermelha. Um lugar pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, e onde todo mundo acha que tem o direito de opinar sobre a vida alheia. Foi nesse cenário que Zé Benedito entrou, com os passos cansados de quem acabou de passar o dia inteiro na roça. Um homem simples, de uns 40 e poucos anos, corpo magro mas forte, moldado pelo trabalho pesado. Usava uma camisa de botão desbotada, calça remendada e botinas velhas cobertas de barro seco. O rosto, queimado de sol, carregava rugas que pareciam mais fundas do que deviam ser para a idade dele. Não eram só rugas de trabalho, eram rugas de solidão. Zé cumprimentou Toninho com um aceno discreto de cabeça. Toninho, um homem barrigudo de sorriso fácil, era uma das poucas pessoas no vilarejo que tratava Zé com respeito. Os dois tinham crescido juntos, antes da vida apertar e cada um seguir seu rumo. Boa tarde, Toninho, Zé disse com a voz baixa, quase tímida. Vim buscar o de sempre. Opa, Zé, tá precisando de que hoje? Meio quilo de arroz, um pacote de feijão e... Se o senhor puder anotar na caderneta de novo, eu pago no fim do mês quando vender a mandioca. Toninho assentiu, já acostumado com o pedido. Zé sempre pagava, mesmo que atrasado. Era homem de palavra. Mas antes que Toninho pudesse pegar os produtos, uma voz alta cortou o ambiente. Olha só quem apareceu! O homem que vive de favor! Zé sentiu o estômago apertar. Conhecia aquela voz. Era o Coronel Geraldo, o fazendeiro mais rico da região. Um homem alto, de barriga proeminente, bigode bem aparado e roupa cara. O tipo de gente que acha que dinheiro dá direito de pisar nos outros. O coronel estava sentado numa mesa dos fundos com 2 comparsas, todos bebendo cachaça no meio da tarde, como se não tivessem nada melhor para fazer. Ele se levantou devagar, fazendo questão de arrastar a cadeira no chão para chamar atenção. Não é, pessoal? O Zé Benedito vive pedindo fiado porque não consegue nem sustentar a própria casa. Aposto que a terra dele está mais seca que promessa de político. Risadas ecoaram pela venda. Zé apertou os punhos dentro dos bolsos, mas não respondeu. Aprendera há muito tempo que responder só piorava as coisas. O coronel adorava a plateia. Deixa o homem em paz, coronel. Toninho tentou intervir, mas a voz dele não tinha força suficiente para enfrentar alguém como Geraldo. O coronel ignorou. Caminhou até Zé com passos lentos, deliberados, como predador cercando a presa. Parou bem na frente dele, tão perto que Zé conseguiu sentir o cheiro forte de cachaça no hálito. Sabe qual é o seu problema, Zé? O coronel disse, a voz arrastada e cheia de desprezo. Você não serve para nada. Nunca serviu. Seu pai te abandonou porque sabia disso. Sua mãe morreu de vergonha de ter um filho que nem homem é. E você vai morrer sozinho naquela terra miserável, sem deixar nada para ninguém. Porque você é nada. Silêncio. A venda inteira ficou em silêncio. Aquilo não era só humilhação. Era crueldade pura. As palavras do coronel não foram ditas no calor de uma discussão.
Foram calculadas, pronunciadas devagar, com o objetivo claro de destruir. Zé Benedito não levantou os olhos, não revidou. Apenas ficou ali parado, como uma árvore que aguenta a tempestade por não ter para onde correr. Por dentro, cada palavra era uma facada, principalmente a parte sobre a mãe. Toninho tentou falar alguma coisa, mas Zé levantou a mão num gesto discreto, pedindo silêncio. Então, com a voz mais firme que conseguiu juntar, disse apenas: "Eu levo meu arroz e meu feijão, Toninho. Obrigado." E saiu. Caminhou pela rua de terra, sob o olhar de curiosos que acompanhavam tudo das janelas. Zé não correu, não acelerou o passo, manteve a dignidade que sempre teve, mesmo quando ninguém reconhecia. Ao chegar em casa, uma casinha simples de 3 cômodos, paredes de taipa e telhado de telha, Zé largou o saco de mantimentos na cozinha e foi direto para o quintal. Sentou-se num banco de madeira debaixo de uma mangueira velha, a mesma onde costumava sentar com a mãe quando era criança. E ali, sozinho, permitiu-se sentir. A dor não era nova. Zé carregava ela fazia tempo, mas dias como aquele traziam tudo de volta com força. A infância sem pai, a adolescência marcada por perguntas sem resposta, a juventude roubada pelo trabalho pesado. E, principalmente, a perda da mãe. 12 anos atrás, numa manhã de inverno, Dona Benedita acordou reclamando de dor no peito. Zé, que tinha uns 30 anos na época, quis levá-la para o médico na cidade, mas ela recusou. Disse que era só cansaço, que ia passar. Não passou. No meio da tarde, ela desmaiou na cozinha. Zé pegou a carroça, colocou a mãe com todo cuidado e saiu em disparada pela estrada de chão. Mas Vila dos Cedros ficava longe da cidade, muito longe. E a carroça era lenta, muito lenta. Dona Benedita morreu no meio do caminho, nos braços do filho. Suas últimas palavras foram: "Você é bom, meu filho. Nunca deixa ninguém te convencer do contrário." Zé enterrou a mãe no cemitério da vila. Pouquíssimas pessoas compareceram. Desde então, ele se fechou. Trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Não porque não quisesse mais, mas porque não sabia como se conectar com um mundo que sempre o tratou como invisível. Sentado debaixo da mangueira, Zé olhou para o céu que começava a ganhar tons alaranjados do fim de tarde. Cansaço. Era isso que sentia, um cansaço profundo, não do corpo, mas da alma. Cansaço de acordar todo dia sabendo que ninguém se importava se ele acordasse ou não. "Você não serve para nada." As palavras do coronel voltavam como eco. E o pior é que, em momentos assim, Zé quase acreditava. Quase, porque no fundo, bem no fundo, ele se agarrava a uma coisa que a mãe lhe ensinou. Dignidade não se mede pelo que os outros veem em você, mas pelo que você vê em si mesmo. E Zé, mesmo machucado, mesmo só, ainda via um homem que trabalhava honesto, que pagava suas dívidas, que ajudava quem precisava, mesmo quando ninguém ajudava ele. Mas dignidade, sozinha, não aquece a casa, não enche a mesa, não cura a solidão. O sol se pôs completamente. Zé acendeu o lampião na cozinha, esquentou uma panela de feijão velho e comeu em silêncio. Depois, deitou-se na cama estreita, olhando para o teto de madeira rachado. Não fazia ideia de que na manhã seguinte um carro preto subiria a estrada de terra em direção à sua casa. Não imaginava que dentro daquele carro viria um homem de terno, com uma pasta de couro cheia de papéis. E muito menos sonhava que esses papéis continham uma verdade guardada por décadas. Uma verdade que ia sacudir não só a vida dele, mas de toda a Vila dos Cedros. Zé Benedito dormiu naquela noite achando que era mais um dia na vida de um homem que o mundo esqueceu. Mas o mundo não tinha esquecido dele. Alguém estava observando. Alguém sempre esteve. A manhã seguinte amanheceu como qualquer outra. Zé acordou antes do sol nascer, lavou o rosto na bacia de água fria e foi direto cuidar da pequena horta nos fundos da casa.
O corpo ainda doía do dia anterior, não da lida na roça, mas da humilhação. Esse tipo de dor não passa com descanso. Estava agachado entre os pés de couve quando ouviu um barulho estranho, o ronco de um motor de carro. Zé ergueu a cabeça, franzindo a testa. Carro por ali era raro. A estrada de terra que levava até sua propriedade quase não tinha movimento. Quando muito, passava uma carroça ou outra. Mas aquele som era inconfundível. Um carro, e pelo barulho, não era qualquer um. Zé se levantou, limpando as mãos na calça, e caminhou até a frente da casa. E foi quando viu um sedã preto, modelo novo, subindo devagar pela estrada esburacada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O carro parou em frente ao portão. Um homem desceu. Usava terno cinza bem cortado, gravata azul escura e sapatos engraxados que pareciam completamente fora de lugar naquele chão de terra batida. Carregava uma pasta de couro marrom. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação fina. Tinha cara de quem vinha da cidade grande. "Bom dia", o homem disse, tirando os óculos e limpando com um lenço. "Estou procurando o senhor José Benedito da Silva. Seria você?" Zé ficou parado, desconfiado. Ninguém nunca vinha procurá-lo, muito menos alguém de terno. "Sou eu, sim. Quem é o senhor?" O homem estendeu a mão. "Meu nome é Henrique Almeida. Sou advogado. Vim de Belo Horizonte a pedido de um cliente. Posso entrar?" Zé apertou a mão dele, ainda confuso. "Advogado? Eu não estou em dívida com ninguém, não." "Não, não é nada disso", Dr. Henrique disse com um sorriso tranquilo. "Pelo contrário, tenho uma notícia importante para lhe dar. Podemos conversar dentro?" Zé hesitou, mas abriu o portão. Levou o advogado até a sala simples, com móveis velhos e paredes descascadas. Ofereceu uma cadeira e sentou-se na outra, ainda sem entender nada. Dr. Henrique abriu a pasta e tirou alguns papéis. Olhou para Zé com uma seriedade respeitosa. "Senhor José, o que vou lhe contar pode ser um choque. Há 3 semanas faleceu em Belo Horizonte um homem chamado Antônio Pereira da Rocha. O senhor conheceu ele?" Zé balançou a cabeça devagar. "Nunca ouvi falar." "Doutor." Henrique assentiu, como se esperasse essa resposta. Antônio Pereira era um empresário bem-sucedido, dono de terras, imóveis, investimentos. Morreu aos 72 anos, sem esposa e sem outros filhos. Mas ele deixou um testamento, e nesse testamento ele deixou tudo para o senhor. Silêncio. Zé piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. "Como assim? Para mim? Deve ter algum engano." "Não há engano", Dr. Henrique disse, colocando uma certidão de óbito sobre a mesa. Antônio Pereira da Rocha era seu pai biológico. As palavras caíram como pedra no estômago de Zé. Ele sentiu a sala girar por um instante. "Meu pai?" Dr. Henrique puxou outro documento. "Sim, há registros. Sua mãe, Benedita Maria da Silva, teve um relacionamento breve com Antônio há 43 anos. Quando ela engravidou, ele a deixou. Ela voltou para a Vila dos Cedros e criou o senhor sozinha." Zé apertou os dedos contra a cadeira. A respiração ficou mais pesada. Toda a vida ele tinha se perguntado sobre o pai. A mãe nunca falava. Dizia apenas que ele foi embora e que não valia a pena pensar nisso. Zé sempre imaginou que tinha sido abandonado porque não era bom o suficiente. Porque era um peso. E agora esse homem, esse estranho de terno, estava dizendo que o pai existia, ou melhor, tinha existido. E que ele tinha deixado tudo para Zé. "Por quê?" Zé perguntou, a voz rouca. "Porque ele me abandonou e agora me deixa alguma coisa. Isso não faz sentido." Dr. Henrique respirou fundo. "Eu tenho uma carta que ele deixou. Mas antes de ler, preciso explicar os termos da herança. São propriedades avaliadas em aproximadamente 3 milhões de reais, além de aplicações financeiras e rendimentos.
o senhor se torna, da noite para o dia, um homem muito rico. 3 milhões. Zé nem conseguia imaginar esse valor. Para ele, que vivia de fiado na venda do Toninho, aquilo era uma fortuna irreal. Eu não quero dinheiro, Zé disse, e a frase saiu sincera. Eu quero entender. Por que ele fez isso? Dr. Henrique tirou um envelope lacrado da pasta. Está tudo aqui, mas ele pediu que essa carta fosse lida apenas depois que o senhor aceitasse formalmente a herança. É uma condição do testamento. Zé olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Dentro daquele papel estava a verdade. A resposta de uma vida inteira de perguntas. Mas aceitar a herança significava aceitar um passado que ele nunca teve. Um pai que nunca conheceu. Eu preciso pensar, Zé murmurou. Claro, vou deixar meu cartão. Pode me ligar quando decidir. Dr. Henrique se levantou, guardou os papéis e deixou um cartão sobre a mesa. Antes de sair, parou na porta e disse: Senhor José, só mais uma coisa. Seu pai pediu que eu dissesse isso pessoalmente. Ele nunca te esqueceu. E tudo o que ele fez foi por um motivo. A carta vai explicar. E saiu. Zé ficou sozinho na sala, olhando para o cartão, para os papéis, para a certidão de óbito. Um pai. Ele tinha um pai. E esse pai tinha vivido uma vida inteira sem nunca aparecer. Sem nunca mandar um recado. Sem nunca dizer, eu existo. A raiva começou a subir. Por que agora? Por que só depois de morto? Mas junto com a raiva vinha a curiosidade. E a esperança. Aquela esperança perigosa de que talvez, só talvez, houvesse uma explicação que fizesse sentido. A notícia se espalhou pela Vila dos Cedros como fogo em palha seca. Não demorou nem 2 horas. Toninho foi o primeiro a aparecer, quase sem fôlego. Zé, é verdade que veio um advogado aqui? Estão dizendo na vila que você herdou uma fortuna? Zé estava sentado na varanda, ainda processando tudo. Olhou para o amigo com cansaço. É verdade, Toninho, mas não sei ainda o que vou fazer. Como assim não sabe? Zé, 3 milhões. Você pode sair daqui e comprar uma casa na cidade, viver bem pelo resto da vida. Pode ser, mas esse dinheiro vem de um homem que me abandonou. Eu não sei se quero nada que venha dele. Toninho sentou-se ao lado do amigo. Eu entendo, Zé, mas pensa bem, você passou a vida inteira quebrando o lombo nessa terra. Finalmente aparece uma chance de ter dignidade, de não precisar pedir fiado, de não aguentar gente como o coronel te humilhando. Não joga isso fora por orgulho. Zé sabia que Toninho tinha razão, mas algo dentro dele ainda resistia. Enquanto isso, na fazenda do coronel Geraldo, a notícia tinha chegado com força diferente. 3 milhões? O coronel esbravejou, batendo o copo na mesa. Aquele miserável! Isso é um absurdo! Deve ser golpe! Dona Geralda, sua esposa, uma mulher elegante de meia-idade, cabelos presos num coque perfeito, olhou para o marido com desaprovação. Geraldo, se é verdade, não é da sua conta. Não é da minha conta. Aquele vagabundo que nunca fez nada na vida vai ficar mais rico que eu. Isso não pode ficar assim. O coronel começou a tramar. Se havia herança, havia papéis. E se havia papéis, sempre tinha um jeito de contestar. À tarde, Zé recebeu outra visita inesperada. Maria Aparecida. Ela era professora da escola do vilarejo. Uma mulher de uns 38 anos, bonita de um jeito simples, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, vestido floral discreto. Sempre foi educada com todo mundo, mas com Zé sempre teve um carinho especial. Oi, Zé, ela disse parada no portão. Zé se levantou surpreso. Dona Maria, entre, por favor. Vim saber como você tá. Ouvi sobre o advogado. Zé ofereceu uma cadeira na varanda. Ficaram em silêncio por alguns segundos, só ouvindo o vento nas árvores. Eu não sei o que fazer, Dona Maria, Zé confessou. A vida inteira eu quis saber quem era meu pai. Agora descubro que ele existiu, que tinha dinheiro e que me deixou tudo.
Mas por que só agora? Por que nunca veio me ver? Maria olhou para ele com aqueles olhos gentis. Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não entende, Zé. Mas isso não significa que não houve amor. Talvez ele tenha tido um motivo. Você não vai saber se não ler a carta. Zé assentiu devagar. Naquela noite, sozinho, Zé teve uma lembrança. De muitos anos atrás. Ele tinha uns 16 anos. E estava na escola, uma escola pequena de sala única, onde Maria Aparecida tinha acabado de começar a dar aulas. Zé sempre foi quieto, mas naquele dia, uns garotos mais velhos resolveram zoar com ele. Chamaram ele de bastardo, de filho de ninguém. Zé não revidou, nunca revidava, mas Maria viu. Ela parou a aula, olhou para os garotos e disse com voz firme: "Ninguém aqui é filho de ninguém. Todo mundo tem valor. E se eu ouvir mais uma palavra assim, vocês vão para a diretoria." Depois da aula, ela chamou Zé. "Não deixa eles te magoarem. Você vale mais do que imagina." Desde aquele dia, Zé nunca esqueceu Maria Aparecida, mas nunca teve coragem de dizer o que sentia. Por quê? O que um caipira pobre ia oferecer para uma mulher como ela? No dia seguinte, Zé acordou decidido. Pegou o cartão do Dr. Henrique e foi até a venda do Toninho para usar o telefone. "Alô, Dr. Henrique, aqui é Zé Benedito. Eu aceito. Aceito a herança. E quero ler a carta." Do outro lado da linha, o advogado respondeu: "Ótimo. Vou preparar os papéis. Nos encontramos amanhã. E Zé, prepare-se. A verdade nem sempre é fácil de ouvir." Zé desligou o telefone. O coração batia acelerado. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que seu pai não o havia abandonado por crueldade. Havia sido um teste, e Zé, sem saber, tinha passado. 3 dias depois, Dr. Henrique voltou à Vila dos Cedros, mas dessa vez não veio sozinho. Trouxe todos os documentos necessários para a transferência oficial da herança, e trouxe também a carta. Zé o recebeu na sala, mais arrumado do que o normal, como se estivesse indo a um velório. De certa forma, era isso mesmo, o enterro definitivo de uma dúvida que viveu com ele a vida inteira. Antes de ler a carta, Dr. Henrique começou, colocando os papéis sobre a mesa. "Preciso que o senhor assine aqui, aqui e aqui. São os termos de aceitação formal da herança." Zé pegou a caneta. A mão tremeu levemente. Assinou. Dr. Henrique guardou os documentos e tirou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Entregou a Zé com cuidado, como quem entrega algo sagrado. "Agora é com o senhor." Zé olhou para o envelope. Dentro daquele papel estava a voz de um homem que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma moldou toda a sua vida. Respirou fundo e abriu. A letra era firme, inclinada, escrita com caneta azul. "Meu filho." As 2 primeiras palavras já apertaram o peito de Zé. Ninguém nunca o tinha chamado assim. "Se você está lendo isso, é porque aceitou a herança. E eu espero que entenda o porquê de tudo. Eu amei sua mãe. Amei de verdade. Mas eu era jovem, egoísta e tinha medo. Quando ela engravidou, eu fugi. Eu a abandonei. E por muitos anos vivi com essa culpa." Zé parou de ler por um segundo. Fechou os olhos, sentindo a raiva subir de novo. Mas continuou. "Com o tempo, construí uma fortuna. Casei, mas não tive outros filhos. E quando minha esposa morreu, percebi que estava sozinho. Foi então que comecei a procurar por você. Encontrei sua mãe já falecida. Encontrei você vivendo sozinho, trabalhando duro, sem nada. E percebi uma coisa. Você era tudo o que eu não fui. Honesto, trabalhador, digno." A voz de Zé começou a falhar. Ele leu mais devagar. "Mas eu não queria simplesmente aparecer e oferecer dinheiro. Eu queria ter certeza de que você era, de fato, o homem que eu via de longe. Por isso, 1 ano atrás, eu fiz algo. Eu fui até Vila dos Cedros, disfarçado de mendigo, e esperei.
O coração de Zé parou. Mendigo. 1 ano atrás. Zé lembrava. Era um dia de chuva forte. Zé voltava da roça encharcado, cansado, com fome. Passou pela praça e viu um velho sentado debaixo da marquise da igreja, tremendo de frio. Roupas rasgadas, barba comprida, pés descalços cheios de feridas. Zé parou. Olhou para o homem. Todo mundo passava reto como se ele fosse invisível. Zé sabia como era ser invisível. Ele se aproximou. "O senhor tá bem?" O velho levantou os olhos. "Tô com fome, moço, e com frio." Zé olhou para a própria sacola. Tinha comprado um pedaço de carne e um pouco de arroz. Era o que ia comer nos próximos dias. Hesitou, mas então pensou: eu posso passar fome um dia a mais. Esse homem talvez não. Zé deu a sacola inteira para o mendigo. "Toma, come com calma." O velho pegou a sacola com as mãos trêmulas. "Deus te abençoe, meu filho." Zé ainda tirou a própria jaqueta velha e colocou sobre os ombros do homem. "Vai fazer frio à noite, fica com ela." E foi embora. Voltou para casa molhado, com fome, sem jaqueta. Mas dormiu em paz. Zé voltou para a carta, as mãos tremendo agora. "Você não sabia quem eu era. Você me deu sua comida, me deu sua jaqueta e não pediu nada em troca. Naquela noite eu chorei, porque vi em você o homem que eu nunca consegui ser. E decidi que você merecia tudo o que eu tinha, não por pena, mas por justiça." Zé não conseguiu segurar. As lágrimas caíram. "Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia, mas saiba que no final eu vi em você o melhor de mim, e isso me dá paz. Cuide bem dessa herança e seja feliz. Seu pai, Antônio." Zé dobrou a carta devagar, colocou de volta no envelope e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem esconder. Dr. Henrique ficou em silêncio, respeitando o momento. Depois de alguns minutos, disse suavemente: "Ele te observou de longe por 1 ano inteiro, Sr. José. Quis ter certeza, e você provou, sem saber que estava sendo testado, que era digno." Mas nem tudo eram flores. Enquanto Zé processava a verdade, o coronel Geraldo movia suas peças. 2 dias depois da leitura da carta, Zé recebeu uma intimação. O coronel estava contestando a herança judicialmente, alegando que Antônio Pereira não estava em pleno juízo ao fazer o testamento. "Doutor." Henrique voltou agora preocupado. "Zé, isso é sério. O coronel contratou advogados de Belo Horizonte. Eles vão tentar provar que você manipulou seu pai ou que o testamento é inválido. Vamos ter que ir a uma audiência com o juiz." Zé sentiu o cansaço voltar. "Eu nem conheci meu pai. Como eu ia manipular ele?" "Eles vão usar o fato de você ser pobre e ele rico. Vão dizer que foi interesse. Vamos ter que provar o contrário." Naquela tarde, Maria Aparecida apareceu de novo. Ela trazia uma marmita. "Ouvi sobre a contestação, vim ver como você tá." Zé sorriu, mesmo cansado. "Tô bem, Dona Maria, mas tá ficando complicado." Eles se sentaram na varanda. Maria serviu comida para os dois e ficaram comendo em silêncio. Foi Maria quem quebrou o silêncio. "Zé, posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Por que você nunca casou? Nunca teve ninguém?" Zé desviou o olhar. Ficou quieto por tanto tempo que Maria achou que ele não ia responder. Mas então ele disse, baixo: "Porque a única mulher que eu quis nunca ia querer um homem como eu." Maria parou de comer. "Como assim?" Zé finalmente olhou para ela. Eu sempre gostei da senhora, Dona Maria. Desde aquele dia na escola, quando a senhora me defendeu. Mas eu nunca tive coragem de dizer, porque o que eu ia oferecer? Eu não tinha nada." Maria ficou em silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "E agora?" Ela perguntou suavemente. "Agora que você tem dinheiro, mudou alguma coisa?" Zé balançou a cabeça. "Piorou, porque agora, se eu disser que gosto da senhora,
Vão achar que a senhora está comigo por interesse, e eu não quero que pensem isso da senhora. Maria se aproximou. Segurou a mão de Zé com firmeza. Zé Benedito, eu não estou aqui pelo seu dinheiro. Eu estou aqui porque você é o homem mais honesto que eu conheço. E eu também sempre senti algo por você, mas achei que você nunca ia me ver como mulher. Zé arregalou os olhos. A senhora, sente? Sinto. E não importa o que digam, não importa o coronel, não importa a vila, eu quero estar ao seu lado. Pela primeira vez na vida, Zé sentiu que não estava sozinho. Não de verdade. Na noite anterior à audiência, Toninho apareceu com uma notícia. Zé, eu descobri uma coisa. Andei conversando com gente mais velha do vilarejo. E me contaram que o coronel Geraldo, ele cortejava sua mãe quando eram jovens. Zé franziu a testa. Minha mãe? Sim, Dona Benedita era muito bonita. O coronel era apaixonado por ela, mas ela não quis nada com ele. E pouco tempo depois, ela apareceu grávida de você. Dizem que o coronel nunca perdoou. De repente, tudo fez sentido. A crueldade do coronel não era só arrogância, era vingança. Uma vingança antiga, alimentada por décadas, direcionada ao filho da mulher que o rejeitou. Ele quer te destruir, Zé, Toninho disse. Não por causa do dinheiro, por causa do passado. Zé respirou fundo. Então amanhã vai ser guerra. Na manhã da audiência, a casa do juiz local, seu Raimundo, um homem idoso e respeitado, estava cheia. Metade da vila tinha ido assistir. O coronel Geraldo chegou com seus advogados, terno impecável, postura arrogante. Zé chegou com o doutor Henrique, roupa simples mas limpa, e Maria Aparecida ao lado. Seu Raimundo bateu o martelo na mesa. Vamos começar. Coronel Geraldo, o senhor contesta a herança deixada por Antônio Pereira da Rocha a José Benedito. Qual a base da sua contestação? O advogado do coronel se levantou. Excelência, alegamos que o testamento foi feito sob coação moral. José Benedito, um homem sem posses, de alguma forma convenceu o falecido, em seus últimos meses de vida, a deixar-lhe toda a fortuna. Isso não faz sentido lógico. Seu Raimundo olhou para Dr. Henrique. Defesa? Dr. Henrique se levantou calmamente. Excelência, o testamento foi feito há 2 anos, não nos últimos meses. Antônio Pereira estava em pleno juízo, atestado por 3 médicos. Shelley deixou esta carta, lida pelo próprio José Benedito, explicando os motivos. Ele entregou a carta ao juiz. Seu Raimundo leu em silêncio, e quando terminou, olhou para Zé com respeito. Isso aqui diz que o senhor deu comida e abrigo a um mendigo, é verdade? Zé assentiu. Sim, senhor, mas eu não sabia que era meu pai. O juiz olhou para o coronel. Contestação negada. O testamento é válido. José Benedito é o legítimo herdeiro. O coronel explodiu. Isso é uma farsa. Esse miserável não merece nada. Seu Raimundo bateu o martelo com força. Cuidado com as palavras, coronel, ou vai sair daqui com uma multa por desacato. Foi quando Dona Geralda, que estava sentada ao fundo, se levantou. Ela caminhou até a frente, ignorando o marido furioso, e olhou para Zé. Senhor José, eu peço desculpas. Em nome do meu marido e em nome próprio. O senhor sempre foi um homem honesto. E essa herança é justa. O coronel ficou vermelho de raiva, mas não disse mais nada. A audiência terminou. Zé saiu dali com a cabeça erguida e, pela primeira vez na vida, sentiu que seu nome tinha peso. Não por causa do dinheiro, mas porque, finalmente, alguém, seu pai, mesmo de longe, tinha reconhecido o valor dele. Os dias que seguiram a audiência foram estranhos para Zé. Não era só a vida que tinha mudado, era o jeito como as pessoas olhavam para ele. Na venda do Toninho, homens que antes mal cumprimentavam agora queriam conversa. Mulheres que desviavam o olhar agora sorriam. O coronel Geraldo, humilhado publicamente, evitava sair de casa. Mas Zé não queria essa atenção.
Não era por isso que tinha aceitado a herança. Uma semana depois da audiência, Dr. Henrique trouxe os papéis finais. A transferência estava completa. Zé era oficialmente dono de 3 propriedades em Belo Horizonte, uma fazenda produtiva no interior, e investimentos que rendiam mais em um mês do que ele ganhava em anos de trabalho. Parabéns, senhor José, Dr. Henrique disse, estendendo a mão. O senhor agora é um homem muito rico. Zé apertou a mão do advogado, mas não conseguiu sorrir. Dr. Henrique, eu tenho uma pergunta. Diga. Meu pai, ele sofreu? Nos últimos dias, ele sofreu? Dr. Henrique ficou sério. Ele morreu dormindo, senhor José, sem dor e com a consciência tranquila. Ele me disse, pouco antes de partir, que finalmente tinha feito algo certo na vida. Zé assentiu, engolindo a emoção. Obrigado por tudo, doutor. Quando o Dr. Henrique foi embora, Zé ficou sozinho na sala, olhando os papéis. Toda aquela riqueza, todos aqueles números não mudavam quem ele era, mas mudavam o que ele podia fazer. E ele sabia exatamente o que fazer. 2 semanas depois, Zé chamou uma reunião na praça central de Vila dos Cedros. Mandou avisar todo mundo. Toninho ajudou a espalhar a notícia, e quando chegou a hora, a praça estava lotada. Zé subiu nos degraus da igreja, onde todos podiam vê-lo. Maria Aparecida estava ali, na primeira fileira, sorrindo para ele com orgulho. Toninho também, e até Dona Geralda tinha ido, mesmo sem o marido. Zé respirou fundo e começou a falar, a voz firme, mas emocionada. Boa tarde a todos. Eu sei que vocês ouviram sobre a herança que recebi, e sei que muita gente acha que agora eu vou embora daqui, vou morar na cidade grande, viver uma vida diferente. A praça ficou em silêncio, esperando. Mas eu não vou. Vila dos Cedros é minha casa, sempre foi. E se meu pai me deixou essa herança, foi porque ele viu em mim alguém que merecia, e eu quero honrar isso, não guardando o dinheiro para mim, mas usando ele para fazer o bem. Ele fez uma pausa, olhando para as faces curiosas. Eu vou reformar a escola, vou contratar mais professores, vou construir um posto de saúde para que ninguém mais precise viajar horas para ver um médico. E vou ajudar as famílias que precisam, com sementes, ferramentas, o que for necessário para que todos possam trabalhar com dignidade. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Mas por que, Zé? Alguém gritou. Você não deve nada para ninguém aqui. Zé sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. É verdade. Eu não devo. Mas meu pai me ensinou algo, mesmo sem estar presente. Ele me ensinou que o valor de um homem não está no que ele guarda, mas no que ele divide. E eu quero que Vila dos Cedros seja um lugar onde ninguém precise se sentir invisível, onde ninguém precise ouvir que não serve para nada. Silêncio. E então, devagar, as pessoas começaram a aplaudir. Primeiro Toninho, depois Maria, depois Dona Geralda. E em poucos segundos, a praça inteira aplaudia. Zé desceu dos degraus e, pela primeira vez na vida, se sentiu visto, de verdade. Nos meses seguintes, Vila dos Cedros começou a mudar. A escola ganhou uma reforma completa, com biblioteca e quadra de esportes. O posto de saúde abriu as portas, atendendo famílias de toda a região. E Zé, sem alarde, ajudou dezenas de pequenos agricultores a melhorarem suas colheitas. Ele não fez isso para ser admirado. Fez porque era o certo. E Maria Aparecida ficou ao lado dele o tempo todo. Numa tarde tranquila, os dois estavam sentados na varanda da casa de Zé, agora reformada, mas ainda simples, do jeito que ele gostava. Maria apoiou a cabeça no ombro dele. Você é um homem incrível, Zé Benedito, ela disse baixinho. Zé sorriu. Eu sou só um caipira que teve sorte. Não, Maria corrigiu. Você é um homem que sempre foi bom, mesmo quando ninguém reconhecia. E seu pai viu isso. Eu sempre vi isso. Zé virou o rosto e a beijou.
um beijo leve, cheio de promessa. Casa comigo? Ele perguntou, a voz insegura como a de um menino. Maria riu, os olhos brilhando. Eu já disse sim há muito tempo, Zé. Você que demorou a perguntar. O casamento foi simples, na igrejinha da praça, com toda a vila presente. Até o coronel Geraldo apareceu, não para se desculpar com palavras, mas para ficar ali calado, aceitando que tinha errado. E quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, o silêncio foi respeitoso. Porque todos ali sabiam que aquele casamento não era sobre dinheiro, era sobre duas pessoas que tinham se encontrado na dor e escolhido construir algo bonito juntas. Depois da cerimônia, na festa, Toninho levantou um copo e fez um brinde. Pro Zé, o homem que provou que dignidade vale mais que ouro, e para Maria, a mulher que sempre soube enxergar o valor dele. Todos bateram os copos. E Zé, olhando em volta, viu rostos sorridentes, amigos verdadeiros, uma esposa ao lado. Viu a vida que sempre quis, mas nunca achou que merecia. À noite, sozinho por um momento na varanda, Zé olhou para o céu estrelado e sussurrou: Obrigado, pai, eu entendi e vou viver do jeito certo. Anos depois, quando contavam a história de Zé Benedito em Vila dos Cedros, não falavam do dinheiro, falavam do homem, do caipira solitário que foi humilhado na praça, que descobriu uma herança, mas que escolheu usar ela para erguer os outros. Falavam de como ele provou que bondade não precisa de plateia, que dignidade não depende de reconhecimento. E que, às vezes, as pessoas que o mundo chama de nada são exatamente aquelas que mais têm a oferecer. E quando crianças perguntavam, mas ele ficou rico mesmo? Os mais velhos respondiam, ele já era rico, só não sabia. E assim, na terra vermelha de Minas Gerais, Zé Benedito aprendeu que o valor de um homem não se mede pelo que ele tem, mas pelo que ele faz com o que recebe. Seu pai, observando de longe durante todos aqueles anos, viu nele o que a vila inteira se recusava a enxergar. Um coração generoso, mãos trabalhadoras e uma dignidade que nem a miséria conseguiu roubar. Lição de vida. Nunca deixe que o desprezo dos outros defina quem você é. A verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas na bondade que espalhamos. E lembre-se, às vezes aqueles que te menosprezam são justamente os que mais temem o que você pode se tornar. Agora eu quero saber de você. O que mais te tocou nessa história? Foi a humilhação do Zé na venda? A revelação de que o mendigo era o pai dele? O amor silencioso da Maria? Ou a escolha dele de usar a herança para ajudar os outros? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos. Se essa história te emocionou, se você acredita que dignidade vale mais que ouro, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e tocantes como essa. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir hoje que ela vale muito mais do que os outros dizem. Porque todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece ser valorizado. A próxima história já está te esperando. Clica ali e vem comigo. Até já!